Aula para o segundo ano do ensino médio. Reforma protestante. Para nós entendermos isso, nós temos que entender qual era o contexto daquela época. Que época? Século XIV, né? Quando o período feudal estava entrando numa crise por conta da ascensão de uma classe social chamada burguesia. Então, surgiu um movimento chamado renascentista, né, onde o homem vai ser revalorizado, né, então vai começar a cair os dogmas da Igreja Católica, né, então, né, que vai, depois, como nós vamos ver, começar a perseguir os hereges, quer dizer, as pessoas que estavam com ideias contrárias às que a igreja pregava. Então, essa perseguição não aconteceu no século XIV, XV, já vinha desde 1231, quando o Papa Gregório IX ele vai criar um tribunal para perseguir os hereges. Então, o Papa, ele já queria se assegurar de que ninguém fosse contrário às ideias da Igreja Católica. Então, a definição. Movimento cismático. O que seria um movimento cismático? Então, cisma é uma separação de um grupo de pessoas, de uma organização ou movimento. O adepto de um cisma é designado pelo adjetivo cismático. Então, era um grupo de pessoas que, na verdade, discordavam, né, do que estava acontecendo naquela sociedade, né, onde o Papa era a autoridade máxima, né, e como por conta disso, os padres e o clero, de uma forma geral, estavam inclusive abusando disso, né? Então, cobrando indulgências, não praticando aquilo que a igreja pregava, que era o celibato e tudo mais. Então, nós temos aí as principais igrejas reformadas. Então, essas igrejas, elas, da reforma religiosa, aconteceram na Alemanha, quem fundou lá foi o Lutero, aconteceu na França, Inglaterra, Escócia e Irlanda, que foi o movimento calvinista, quem fundou foi o Jean Calvino, e a igreja que aconteceu na Inglaterra, a igreja anglicana, foi fundada pelo rei Henrique VIII. Então, cada uma com suas ideias diferentes, como nós vamos estar vendo a partir de agora. Causas da reforma. Então, os erros do clero, né? Então, o clero que era a igreja. Então, tinha lá a corrupção, despreparo para exercício sacerdotal, venda de relíquias consideradas sagradas, que era a prática da simonia, desinteresse pelas necessidades espirituais dos fiéis e venda de indulgências, o perdão dos pecados. Então, nós tínhamos um conflito entre a igreja e a burguesia. Então, a burguesia era aquela classe de comerciantes que estava surgindo, né? E apoiando, dando todo o apoio ao fortalecimento dos reis para tentar se infiltrar
na sociedade de uma forma mais forte. Então, a igreja condenava o lucro e a prática de usura, empréstimo de dinheiro a juros, essencial para o desenvolvimento do comércio e a consolidação da burguesia mercantil. Aos burgueses era necessária uma nova ética religiosa que justificasse o lucro e a riqueza. Então, a burguesia, quem eram? Eram os comerciantes. Então, aí já é a sementinha do capitalismo, né? Surgindo. Então, o objetivo no capitalismo é o quê? É o lucro. O que visavam os comerciantes? O que visam os comerciantes? Visam o lucro. Então, para poder justificar essa ideia, então a burguesia vai apoiar movimentos religiosos contrários à Igreja Católica para conseguir atuar naquela sociedade. Fortalecimento do Estado moderno. As contradições decorrentes do universalismo da Igreja e dos interesses dos nascentes Estados nacionais, o conflito entre poder temporal e poder espiritual, a excessiva interferência da Igreja nos assuntos internos dos Estados europeus. A Igreja era vista como intrusa, uma vez que possuía outro idioma oficial, o latim, e cobrava impostos, dízimos, que poderiam ser pagos para o rei e não para o papa. Então, olha, o rei, ele já estava de olho naquele dízimo que era cobrado pela igreja. E o povo muitas vezes ia para a igreja, mas não entendia nada do que estava sendo dito. Quem entendia a missa eram as pessoas estudadas, né, que eram da classe mais poderosa, né, mais abastada da sociedade. O povão mesmo, os pobres, não entendiam nada, porque era tudo falado em latim. Então, para entender uma missa, a pessoa tinha que estudar o latim. Então, nós vamos ter aí, pensamentos teológicos, né? Pensamentos religiosos diferentes. Então, tinha a linha do São Tomás de Aquino versus a linha de Santo Agostinho. Então, as igrejas protestantes, elas vão se diferenciar por conta desses dois teólogos, né? Então, São Tomás de Aquino, ele defendia que a salvação humana se dava por meio da fé e por meio das obras, né? Então, essa linha de pensamento, ela foi defendida por um cara chamado Jean Calvino. Então, esse Calvino, ele vai dizer que a pessoa, ela já está predestinada a ser salva, ela já nasce já com com seu destino já traçado. Então, alguns já nascem, vivem e morrem sem obter a salvação, e outros já não. E a outra linha era do Santo Agostinho, que defendia que o homem se salvava exclusivamente pela fé em Deus. Essa linha era a linha do Lutero. Então, o Lutero, ele acreditava que a pessoa tendo fé, ela alcançaria a salvação. A igreja defendia a posição tomista, uma vez que estava mais de acordo com seus interesses materiais aqui na Terra. Os principais reformadores: Martinho Lutero, Jean Calvino e Henrique VIII. Então, Martinho Lutero vai fundar a Igreja Luterana, Jean Calvino a Igreja Calvinista e o Henrique VIII a Igreja Anglicana, as principais igrejas protestantes, cada um por um motivo diferente.
todos saindo da Igreja Católica. Martinho Lutero, 1483-1546. A venda de indulgências na Alemanha, promovida pelo monge Tetzel, é citada como pretexto para o rompimento entre Lutero e o clero católico. Excomungado, quer dizer, expulso da igreja, né? Lutero queimou em praça pública a bula papal que o condenava e afixou na porta da Catedral de Wittenberg as 95 teses contra a venda de indulgências. Convocado a retratar-se na Dieta de Worms, Lutero reafirmou suas ideias e foi perseguido e refugiou-se no castelo de Frederico, príncipe da Saxônia. Lá traduziu a Bíblia para o alemão e elaborou os dogmas do luteranismo. Apoiado pela nobreza alemã, conseguiu consolidar sua doutrina na Alemanha. Então, uma coisa importante que ele vai fazer, ele vai reescrever a Bíblia na língua dele. Então, todo mundo que ia para a igreja luterana entendia tudo o que estava sendo dito ali, né? Diferente de quem ia para a missa. Então, isso vai começar a fazer com que a Igreja Católica perca fiéis. Jean Calvino, 1509-1564. Apesar de ser francês, Calvino foi expulso de Paris em virtude de suas ideias autoritárias, indo morar em Genebra, na Suíça, onde instalou um governo teocrático, cujo órgão principal era o consistório. Então, o João Calvino, para divulgar suas ideias, Calvino escreveu o livro Instituição da Religião Cristã, no qual defendia os princípios teocráticos, as regras da moral e a predestinação. O calvinismo foi então largamente aceito no meio burguês, uma vez que justificava valores tais como a riqueza, o trabalho e a poupança, acúmulo de bens. Então, o Calvino, ele condenava aquelas pessoas que não trabalhavam. Então, sabe aquela frase, o trabalho dignifica o homem? Então, é bem por aí. Era mais ou menos assim que pensavam os calvinistas. Então, quem conseguiria a salvação? Aquele que corresse atrás de obter riquezas, de se virar. Henrique VIII. Então, Henrique VIII, o que aconteceu? Ele vai romper com a Igreja Católica por conta do quê? Por conta do casamento. Então, ele queria se separar, a Igreja Católica não permitia, então ele simplesmente ele era um católico, porém por conta disso ele vai romper com a igreja e vai criar a sua própria igreja. Então, ele era um rei, né? Viveu de 1491 a 1547, insatisfeito no seu casamento com Catarina de Aragão e pretendendo casar-se com Ana Bolena, Henrique VIII utilizou um problema pessoal para justificar o rompimento com o clero romano. Impedido de divorciar-se pela Igreja Católica, Henrique VIII resolveu fundar sua própria igreja, a Igreja Nacional Inglesa ou Igreja Anglicana. A fim de legalizá-la, Henrique VIII assinou o Ato de Supremacia, documento oficial do cisma religioso. Excomungado pelo Papa, Henrique VIII confiscou os bens da Igreja Católica na Inglaterra como forma de represália. Aí teve um outro cara chamado Thomas Munzer, que viveu de 1489 a 1525, que era um rebelde, né? Então, inconformado com o domínio da nobreza alemã, que explorava os camponeses, Thomas Munzer fundou uma seita paralela ao luteranismo, denominada Anabatistas. Em suas pregações, ele defendia a igualdade social, a propriedade comunitária
e o fim dos privilégios feudais da nobreza. Os anabatistas não tiveram sucesso, foram perseguidos duplamente pela igreja, que os considerava hereges, e pelos luteranos, aliados dos príncipes. Eles foram duramente reprimidos, torturados e, por fim, assassinados. Munzer foi decapitado, quer dizer, perdeu a cabeça. Fatos relacionados. Dieta de Worms, 1521, convocada por Carlos V, imperador do Sacro Império, com o objetivo de julgar Lutero. Dieta de Spira, 1529, convocada por Carlos V, decidiu tolerar o luteranismo nas regiões convertidas, proibindo-o nas demais regiões. Confissão de Augsburgo, 1530, expõe os fundamentos da doutrina luterana. Paz de Augsburgo, 1555, acordo segundo o qual cada príncipe tinha o direito de escolher a sua religião, bem como a de seus súditos. O que Lutero pensava de Munzer e dos anabatistas? Contra os bandos camponeses e assassinos e ladrões. Nada é mais terrível do que um homem revoltado. É preciso despedaçá-los e degolá-los, matá-los como se faz com um cachorro louco. Olha como é que pensava um líder de uma igreja. Ensinamentos da igreja reformada. Luteranismo. Fé como única fonte de salvação. Negação da transubstanciação, transformação do pão e vinho em corpo e sangue de Cristo. E aceitação da consubstanciação, isso é, o pão e o vinho, quando abençoados. São as mesmas substâncias, obtendo-se, porém, a presença sagrada divina. Supressão do clero regular, do celibato e das imagens. Então, quer dizer o quê? Então, acreditava que não deveria existir esse clero, não deveria a pessoa praticar o celibato, quer dizer, não casar, e não adorar imagens. Calvinismo. Teoria da predestinação. A salvação humana depende exclusivamente da vontade de Deus, ou seja, uns são escolhidos para serem salvos, outros não. A posse de riquezas é o sinal que identifica os eleitos por Deus, a fim de serem salvos. E ele acreditava na extinção da hierarquia eclesiástica. Ou seja, então ele acreditava que os ricos, já haviam nascido salvos, Ou então aquele que ficasse rico era aquele que foi eleito por Deus para ser salvo, E não tinha que ter esse negócio de o padre é mais fraco do que o bispo, Então, a autoridade religiosa era autoridade religiosa. Ou seja, os burgueses amaram as ideias de Calvino e vão apoiá-lo. Anglicanismo, manutenção da hierarquia eclesiástica, forma católica, mas com conteúdo protestante. Então, a única coisa que o Henrique VIII não aceitava era a questão do casamento. De resto, ele adotou as mesmas coisas, Então, a Escritura Sagrada como único dogma das novas religiões. Livre interpretação da Bíblia. Substituição do latim nos cultos religiosos pelos respectivos idiomas nacionais. Submissão da Igreja ao Estado. Manutenção de apenas 2 dos sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Então, no anglicanismo, vai existir uma cerimônia e tal, vai ter o batismo, vai ter a Eucaristia, porém, quem vai mandar mais vai ser o líder da igreja. No caso do anglicanismo, o rei, Henrique VIII.
Então, aí nós vamos ter algumas das teses de Lutero. O Papa não quer nem pode dispensar de quaisquer penas, senão daquelas que impôs por decisão própria ou dos cânones, agem mal e sem conhecimento de causa aqueles sacerdotes que reservam aos moribundos penitências canônicas para o purgatório. Erram os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. O que quer dizer isso? Que as pessoas tinham que pagar para ser salvas, né? Então, quer dizer, a igreja explorava as pessoas, vendendo aquilo que pertence a Deus, né? Que é a salvação. Pregam doutrina mundana, os que dizem que tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Serão condenados em eternidade juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros de sua salvação através de carta de indulgência. Então, aí vai ter o quê? A resposta da Igreja Católica, a Reforma Católica. Então, a Reforma, né, ela vai ser o quê? Constitui a série de medidas tomadas pelo Concílio de Trento, né, que foi uma reunião religiosa dentro da Igreja Católica, né, que aconteceu entre 1545 e 1563, visando impedir o avanço das denominações protestantes e reestruturar a Igreja Católica. Nesse concílio foram reafirmados todos os dogmas católicos e criados os mecanismos de contenção de movimento reformista. Então aí a Igreja Católica vai tentar dar a resposta ao movimento católico, ao movimento protestante, desculpa. Então vão ter os tribunais do Santo Ofício. Então esses tribunais vão estar encarregados de perseguir, torturar e eliminar os hereges, ou seja, todos os que discordavam das ideias do catolicismo. Então, não está dentro das ideias do que o catolicismo prega, vai ser condenado. Então, tinha vários tipos de castigo para essas pessoas, né? Que iam desde autoflagelação, quer dizer, a pessoa se bater em si mesma, até a morte. Então, a prática de torturar hereges era uma forma de fazê-los confessar seus pecados. E aí vai ser fundada a Companhia de Jesus, né, os jesuítas, né, que por conta dessa perda de tantos fiéis, a Igreja Católica vem para um novo mundo, para o lugar que estava sendo descoberto nas grandes navegações, né? Para quê? Para conseguir mais adeptos. E aí tinha um livro, né? Existia uma lista de livros que eram proibidos, né? Pela Igreja Católica. E esses livros foram feitos por quem? Pelos renascentistas. Consequências da reforma. No campo religioso, rompimento da unidade cristã e crescente intolerância religiosa. No campo político, ruptura do poder político do papado, fortalecimento do poder monárquico e guerras provocadas por pretextos religiosos. No campo econômico, expansão das práticas capitalistas por causa de determinadas teorias protestantes. No campo cultural, expansão da educação popular, retrocesso científico, graças à extrema importância atribuída à Bíblia e à negação do racionalismo. Aí tem a mensagem final. Não é necessário ser católico ou protestante. Basta ter bons sentimentos, ser inclinado sempre para o bem e sentir dentro da alma o amor à humanidade.
Então, gravem essa mensagem, tá bom? Qualquer coisa extra que vocês queiram ou querem reforçar essas ideias desta aula, vocês podem ir no canal Parabólica do YouTube e vocês podem ir também no canal Na Cola da Prova e digitar lá Reforma Protestante. No canal Na Cola da Prova, você digita Reforma Protestante. E no canal Parabólica, você digita Reforma e Contra-Reforma. Ok? Um grande abraço, gente. Tchau, tchau. Referências bibliográficas. Então, foi saído do domínio público, Wikimédia, Almanac Abril, Gilberto Cotrim, entre outros. Quando vocês forem fazer um mapa conceitual, então vocês vão colocar o que a data ou o período aproximado e o que aconteceu nesse período, ok? Grande abraço, gente. Tchau, tchau.